Passou por um processo de modernização, sempre voltado ao jornalismo com credibilidade, entretenimento de qualidade e prestação de serviços para a comunidade de Jundiaí e região. E é assim até os dias de hoje. Nestes 60 anos, a Difusora sempre teve como prioridade o seu ouvinte. É algo que não poderia, em hipótese alguma, passar sem um devido reconhecimento tanto da cidade de Jundiaí, da região, como do Estado de São Paulo, através da sua Casa de Leis, a Assembleia Legislativa. Eu penso que os 60 anos da Radiodifusora é um marco fundamental na contribuição pela construção da sociedade jundiaiense, com qualidade, com democracia, com informação, com participação. Então é algo que merecia ser tratado com muito empenho, com muito zelo, com muito carinho. E fico muito feliz em ser o autor da homenagem, mais do que merecida, da Radiodifusora e do Dr. Tobias Musael. Eu começo assim a retornar mentalmente aos 14 anos de idade, quando eu ingressei na Radiodifusora, trabalhando praticamente de graça, era de graça mesmo, porque eu gostava, queria trabalhar, queria falar em rádio. E daí para frente, então, tem uma série de coisas, que depois fui para São Paulo, fui ser garoto propaganda. E quando eu voltei para cá, eu voltei com o diretor da emissora onde eu fui funcionário. Quer dizer, isso daqui dá, assim, sempre uma lembrança, sempre ocorre essa lembrança, né? E quero agradecer neste instante profundamente aos meus colegas, às minhas colegas, à equipe da Radiodifusora, do Jornal de Jundiaí e de tantas jornadas que nós fizemos juntos, tantos acontecimentos, né? E agradecer à minha família, aos meus filhos, à minha ex-mulher, a todos aqueles que comigo partilharam, mas partilharam de uma maneira assim, com vontade de vencer. E a Deus, Nosso Senhor, que sempre nos ilumine. Obrigado. O jornalismo, estar na rua, estar com a população, fazendo um trabalho de educação, fazendo um trabalho de informação e de cultura, que esse é o principal rádio. Grandes nomes passaram por lá, não é? E eu fico feliz de estar participando da solenidade de 60 anos, 60º aniversário da Radiodifusora. É um patrimônio da nossa cidade. A difusora é uma mídia importante, é um dos principais instrumentos dessa democracia que é a comunicação. É um elo de ligação muito importante que nós aprendemos a gostar muito, engajar mais dessa emissora. A Radiodifusora tem feito na nossa região, nesses 60 anos de história, um grande serviço para a democracia, para a política, para toda a sociedade. Para o setor imobiliário, sem dúvida nenhuma, a rádio tem uma participação fundamental em todos os momentos do nosso trabalho. É a seriedade, é o trabalho, é o profissionalismo. Eu acho que isso a difusora tem. Eu só tenho a parabenizar o Tobias e a toda a família pelos 60 anos, pela história que eles conseguiram fazer de uma qualidade para permanecer nesses 60 anos. Eu creio que o senhor Tobias Musael foi aquele que criou, foi aquele que consolidou, e os filhos são grandes administradores, gente de visão, que trabalham para perpetuar. 60 anos de vitória no mercado tão competitivo como esse é para poucos.
Cadê a... Põe, no lugar de destaque. Boa noite, senhoras. Boa noite, senhores. Vamos dar início à segunda sessão especial desta 14ª legislatura, em 18 de agosto de 2006, comemorativa dos 60 anos da Rádio Difusora Jundiaense Limitada. Convido para compor a mesa, representando todas as autoridades aqui presentes, o nosso prefeito Ari Fossen. Anunciamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: Dom Jurandir Anísio Padovani, digníssimo bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Representando o Tenente-Coronel de Artilharia, Orlando Roque de Simone, comandante do 12º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Barão de Jundiaí, o Tenente Rafael Francisco Pereira Loduca de Camargo Cardoso. Delegado do Serviço Militar de Jundiaí e da região, Tenente José Henrique dos Reis Vieira. Dr. Luiz Flávio Borges Durso, representado nesta ocasião pelo Dr. Paulo Roberto Schenker, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Dr. Paulo Roberto Schenker, que é nosso amigo também da OAB local. Representando o Dr. Alexandre Barros Castro, digníssimo presidente da 33ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, doutora Gisele Fleury Germano de Lemos. Secretário de Governo e Comunicação Social da Prefeitura de Jundiaí, Dr. Cícero Henrique. Secretário Municipal de Cultura, Ivo Petroni. Secretário Municipal de Finanças, José Antônio Parimoski. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Engenheiro Jorge Iatim. Nosso sempre amigo, nosso sempre vereador honorário, Dr. Tarcísio Germano de Lemos. E com muita alegria, registramos e agradecemos também a presença do prefeito municipal de Várzea Paulista, professor Eduardo Tadeu Pereira, filho de um amigo das épocas de juventude do anfitrião desta noite, Dr. Tobias Musael. Convido agora a nobre vereadora Marilena Negro, que por fineza conduza à mesa o Dr. Tobias Musael. Foi meu, aprovado por todos. Obrigado. Sempre, por favor. Ainda bem, Ari não teve essa honra de ter acompanhado. Invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão especial.
pedindo ao senhor primeiro secretário, vereador José Antônio Cachan, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Adilson Rodrigues Rosa. Vereadora Ana Vicentina Tonelli na presidência. Vereador Antônio Carlos Pereira Neto. Presente. Vereador Carlos Alberto Kubitsa. Presente. Vereador Cláudio Hernani Marcondes de Miranda. Presente. Vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Presente. Vereador Gerson Henrique Sartori. Presente. Vereador José Antônio Cachan. Presente. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereador José Galvão Braga Campos. Presente. Vereador Júlio César de Oliveira. Presente. Vereador Luiz Fernando Arantes Machado. Presente. Vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Presente. Vereadora Marilena Perdiz Negro. Presente. Vereador Roberto Conde de Andrade. Presente. Vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Segunda chamada, senhor presidente. Vereador Adilson Rodrigues Rosa. Vereador José Carlos Ferreira Dias. Vereadora Silvana Cássia Ribeiro Batista. Senhor presidente, presente 13 senhores vereadores, vereadores ausentes 3. A presidência agradece e pede às pessoas que se encontram em pé aí atrás, por fineza, podem vir aqui à frente, nós temos algumas cadeiras vagas e liberadas para todos os senhores, para todas as senhoras que queiram ocupar esses lugares. Convido agora a todos para que juntos entoemos o hino nacional brasileiro. Colosso, que o teu futuro seja essa grandeza, terra
vida, nossa vida no teu seio mais amor. Com pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, una garupa sempre estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. A Radiodifusora Jundiaense, importante órgão de comunicação social e vibrante veículo formador da opinião pública de nossa cidade e da nossa região, comemora 60 anos de fundação. Diante deste fato histórico, esta casa, com o requerimento de autoria da presidência, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores da casa, decidiu homenagear a querida emissora de rádio. Convido agora o senhor prefeito municipal, Ari Fossen, para que faça a sua saudação. Senhora presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, vereadora Ana Tonelli, senhores vereadores aqui presentes, família do Dr. Tobias Unzael, cumprimento com grande prazer, uma amizade de mais de 50 anos que a gente tem, com todo, e agora já vem vindo a terceira geração aí, né, Júnior? Então, para comandar ainda por muitos e muitos anos, Tobias, aquilo que você com tanto carinho organizou e criou para a nossa Jundiaí, para a nossa região. Quero cumprimentar o amigo Chico Montes, que é um dos iniciadores dessa escola de formação de radialista, que foi a nossa radiodifusora, meu amigo também de longa data, né? Em nome do qual cumprimento todos os funcionários radialistas da Radiodifusora de Jundiaí, aqueles que aqui estão hoje presentes, aqueles que passaram pela Radiodifusora ao longo desses anos, muitos dos quais com muito sucesso nas emissoras de São Paulo e do Brasil. Então, fico contente, doutor Tobias, Ana Tonelli, te parabenizo pela iniciativa. Já tive a oportunidade de dizer na Assembleia Legislativa, quando foi prestada uma justa homenagem a essa organização extraordinária. Quem que não conhece a Radiodifusora de Jundiaí em toda a nossa região, não é? E o doutor Tobias sempre participou de todos os eventos das associações e teve essa possibilidade de ser consagrado na nossa cidade através da Radiodifusora e do Jornal de Jundiaí, que juntos completam 100 anos, né, Tobias? E Jundiaí tem só 350 anos, a Radiodifusora já tem 60 anos. Então, parabéns aos vereadores que aprovaram na totalidade de votos, por unanimidade, o requerimento da presidente da Câmara, a vereadora Ana Tonelli. E sou feliz daqui, teria muito o que falar, vejo aqui grandes amigos que passaram pela Radiodifusora ao longo desses anos, o Dr. Sarcísio Gelani Lemos, meu professor, radialista também, advogado criminalista, e tantos outros que dão assim saudades. O Cobrinha, contemporâneo de futebol, né, Cobrinha? Hoje radialista da área de esporte, esportiva, e é uma alegria grande. Eu sempre conto, o Tobias não gosta muito, porque eles pensam que nós estamos velhos, né, Tobias? Nos programas de calouros da Radiodifusora Jundiaense, no Cine Ideal, antigo Cine Ideal, atrás do Grêmio CP, por isso que é bom ter mais de 30 anos, né? Então ele trazia para o programa de calouros, o Regional E6, Mário Mazola, né? E seu Regional E6, e vinha Hebe Camargo, naquele tempo, com 16, 15, 16 anos, cantava chorinho, era morena naquela época, viu, Eduardo? Mas ela era um tempo difícil, não vinha de mini saia, não, saias compridas, né, Tobias? Acompanhada do pai e da mãe dela.
Então, são histórias que ficam, né? Pessoas que passaram pela radiodifusora. A gente cita a Hebe, porque hoje, na área de TV, de mídia, não só foi de rádio, hoje de televisão, é uma referência nacional, tem o seu público cativo ao longo de tantos anos, né? Não sei se ela atinge os 60 anos da difusora, acho que mais, né, a Hebe, como cantora e a Ana que sabe. Então, acho que mais do que tudo, gente, acho que tudo que passou pela cidade, que a rádio é um chavão forte, ela chega primeiro, sempre nos acontecimentos. Outro dia, logo de manhã cedo, praticamente de madrugada, anunciou o falecimento de um grande radialista que foi formado dentro da radiodifusora, teve toda a sua atividade. Fiquei sabendo através do programa do Caxã. Que horário é o seu programa, Caxã? Das 5 às 6h30. Foi a primeira notícia que me deu, Tobias. Veja como é importante a radiodifusão, né? Dou mais, Tobias, parabéns mais uma vez, fico feliz de estar ao longo de todos esses anos sempre tendo a oportunidade de sintonizar a radiodifusora como ouvinte e como jundiaense. Me sinto também, participe dessa grande festa e dessas grandes homenagens que merecidamente a radiodifusora vem recebendo. Um grande abraço a todos. Ouviremos agora o pronunciamento do diretor-presidente da Radiodifusora Jundiaense, Dr. Tobias Musael. Fará uso da nossa tribuna. Eu acho que melhor até treinar, exatamente. Daqui a 2 anos, o senhor poderá estar aí. Ah, sim. Nos começar, né? Oi. Senhoras e senhores, eu presidente, gostaria de declinar o nome das pessoas que estão presentes, as autoridades e também os respectivos representantes. Muito obrigado. Só tem mulher bonita por aqui hoje. Prefeito Municipal, Ari Fossen, sempre que ele fala, ele toca o coração da gente, porque relembra os tempos de antanho. E fala também com o coração, e é por isso que a gente fica sempre sensibilizado, e sempre nós o convidamos, não só por protocolo, mas também por imenso prazer. Quero saudar também o bispo da Igreja Católica Apostólica Brasileira, o meu amigo Dom Jurandir Anísio Padovani, que nós nos conhecemos também de longa data, caminhamos juntos por este Brasil afora, como dizia a música antiga. Quem está representando o Tenente-Coronel de Artilharia Orlando Roque de Simone, comandante do 12º GAC, é o Tenente Rafael Francisco Pereira Loduca de Camargo Cardoso. No quartel todo mundo tem assim 5, 6 nomes de uma vez só, não? Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela presença e, por favor, leve o meu abraço ao Coronel Simoni, que ele também já se tornou amigo nosso. Representando o delegado do Serviço Militar de Jundiaí Região, o Tenente José Henrique dos Reis Vieira. Muito obrigado. Nós sempre fomos partícipes, fomos colaboradores exatamente deste serviço militar em Jundiaí, quando era um sargento quem dirigia este serviço, e nós nunca negamos realmente, em qualquer tempo, nós nunca negamos os nossos serviços de divulgação para o Exército Brasileiro. Eu estou falando assim porque depois eu vou entrar na parte histórica do rádio, aí não vou falar muito o nome de ninguém, né? Porque nós temos aí muita coisa para falar ainda. Dr. Luiz Flávio Borges Durso. Dr. Luiz Flávio Borges Durso, para quem não conhece, para quem não é advogado, ele é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. A mais importante seção, eu acredito, de todo o Brasil. E ele teve a bondade de designar como o seu representante o Dr. Paulo Roberto Schenker, que é de Jundiaí, mas também é conselheiro da OAB em São Paulo. Portanto, muito obrigado também ao Schenker, nosso colega
e nosso amigo. Quem está representando o presidente da 33ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, que é aqui em Jundiaí, é a doutora Gisele Fleury Germano de Lemos. Muito obrigado à doutora Gisele e também ao presidente Alexandre Barros Castro. Temos aqui um velho companheiro que ajudou a erguer esta rádio durante muitos e muitos anos. É o doutor Cícero Henrique, hoje na qualidade de secretário de Governo e Comunicação Social. Foi o homem certo, no lugar certo, na hora certa. Muito obrigado. Ivo Petroni, meu particular amigo, secretário também municipal de Cultura, que fazia falta em Jundiaí. Família tradicional e que agora retorna, e retorna, sim, para grande alegria de todos nós. José Antônio Parimoski, secretário municipal de Finanças. Sempre a gente olha o pessoal de Finanças assim com uma certa desconfiança, porque acha que ele não vai dar tudo aquilo que a gente quer, né? O Ari já foi muitas vezes secretário de Finanças e sabe como é que a gente chora lá. Engenheiro Jorge Atim, primo, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, também o homem certo no lugar certo. Dr. Tarcísio Germano de Lemos, vereador honorário desta casa. Eu me lembro dele não só como vereador, como presidente, mas me lembro principalmente quando do meu saudoso irmão, que ele e o Musa fizeram o teste na radiodifusora de Jundiaí. Ele passou, meu irmão passou e eu fui barrado. Que coisa, não? Que ingratidão, mas felizmente estamos aqui. Professor Eduardo Tadeu Pereira, prefeito municipal de Várzea Paulista, que também esteve conosco na Assembleia Legislativa e hoje acompanhado aqui de uma figura que me é muito querida, o meu amigo de infância, o Chico Pereira, que por vários e vários anos esteve aqui em Jundiaí, lá na Vila Arens, não é? O senhor Manuel também, que é o avô do professor Eduardo Pereira. Tudo bem? Posso tomar um copo d'água aí? A idade dá essas vantagens para a gente, né? Poder parar, poder falar, e o rádio também. Obrigado, vereador. Eu teria mais pessoas para saudar, mas infelizmente são todos meus amigos. O primo Cury, que está aí também, da ouvidoria, e tantos outros, né? Me desculpem, o Gerola, nosso companheiro lá diariamente agora também, e os companheiros nossos, que depois no final vou fazer um agradecimento a todos da rádio e do jornal. E vou fazer também para as emissoras de televisão que se dispuseram a que nós mandássemos aí para eles o vídeo, né? Que a produtora 11 está fazendo. E com isto nós temos aí mais uma abertura do nome de Jundiaí, que vai para outros rincões. Aconteceu isso também durante a solenidade na Assembleia. As palavras iniciais desta oração pertencem ao jornalista João Paulo Nucci, da revista Meio e Mensagem, em janeiro de 2006, que diz: para os nascidos sob os raios da televisão, e mais ainda, para os contemporâneos da internet, é difícil imaginar como uma estação de rádio AM possa ter canalizado as atenções dos corações e das mentes ao longo de várias décadas. Mais adiante ele afirma que a história da estação do rádio brasileiro esconde peripécias, dramas, suspenses de fazer inveja aos novelistas cubanos, mestres de seus colegas brasileiros. Dizem que o rádio começou há aproximadamente 82 anos, portanto, em 1924 ou 1925. Entretanto, posso afirmar que já em meados do ano de 1900, já eram transmitidas as ondas sonoras, mais precisamente em 1915 na Alemanha e em 1917 na Rússia, cujas ondas curtas se expandiam pelo mundo, porém somente em código Morse. Não havia voz. De Londres, em 1938, para a América Central e para a América do Sul,
a BBC iniciava suas transmissões em ondas curtas, como nós a conhecemos agora. Em 1939, já estava no ar uma guerra de propaganda na qual a verdade era a maior vítima, conforme narração do pesquisador Luiz Carlos Saroldi. Ouçamos o que ele nos conta com suas próprias palavras. A Europa já se achava então convulsionada ante a perspectiva de uma guerra que a engolfaria em sangue por longos anos. Já estava no ar uma guerra de propaganda, na qual a verdade era a maior vítima. Quem ligasse o seu receptor poderia ouvir essa voz ameaçadora falando aos gritos, ainda que invocando a paz. Für seine Größe und für seine Herrlichkeit, jetzt und immer, Deutschland, Sieg Heil! Ou, na Itália, esta outra voz, também caracterizada pelo tom de arrogância. Capitolare! Salut con tutti! 20 milioni a un cuore solo! Una volontà sola! Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália eram aliados que se identificavam no propósito comum da conquista pela força. No Extremo Oriente, o militarismo japonês atacava uma China fraca e dividida. As ditaduras floresciam não apenas na Alemanha e na Itália, mas também na Espanha de Franco, em Portugal de Salazar, na Polônia e na União Soviética, onde o regime de Stalin expurgava e colocava milhares de pessoas na prisão. Era certamente um mundo bem diferente do atual. A década de 60, senhoras e senhores, vai ter grandes reflexos no rádio brasileiro, como contam em seu livro os autores Luiz Carlos Saroldi, mestre em comunicação, e Sônia Virgínia Moreira, jornalista e doutora em comunicação, ambos professores de universidades do Rio de Janeiro. A década de 60 vai ter grandes reflexos sobre o rádio brasileiro. Não apenas como uma consequência do advento da televisão, que então se afirma na passagem dos anos 50 para os anos 60, mas principalmente como um reflexo da situação política do país. Em 1961, o Sr. Jânio Quadros toma posse, eleito por maioria absoluta, e renuncia 7 meses depois. Isto provoca uma situação que delineia quase uma guerra civil no país. Os militares impedem o vice eleito, Jango Goulart, de tomar posse. O cunhado de Jango, Sr. Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, se movimenta em favor da posse do eleito e utiliza para isso, para sua pregação política, as rádios do seu estado, formando a rede da legalidade. E daí por diante, nos anos que se seguem até 64, o rádio reflete a radicalização política do país, mobilizado em prol das reformas de base defendidas por Jango Goulart. Vem o chamado movimento armado, movimento militar de 1964. O senhor João Goulart sai do país, é destituído e os militares tomam posse do país. O que se vê então é uma mobilização contra o rádio, porque 2 emissoras, principalmente no Rio de Janeiro, haviam apoiado o governo, então legal, de João Goulart. A Rádio Mairinque Veiga e a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. As duas transmitiram, nas horas que antecederam a solução do conflito, transmitiram discursos, transmitiram palavras de ordem, transmitiram uma mobilização, tentaram realizar uma mobilização popular em defesa de João Goulart no poder, o que, evidentemente, acabou não ocorrendo. Militares invadiram a Rádio Nacional, tiraram a emissora do ar durante algum tempo, logo depois ela retornou, mas grande número de seus funcionários entraram para uma lista negra, 100 de indiciados. Destes, 36 seriam cassados posteriormente e demitidos. Só voltariam à emissora após a anistia em setembro, no fim da década de 70. Ao lado disso, a Rádio Mairinque Veiga foi cassada, totalmente fechada, e jamais voltou ao ar. Seu proprietário, então, não foi indenizado
e a emissora sumiu do mapa das estações brasileiras, embora tivesse um grande passado na radiofonia nacional. Isso acontece porque o senhor Leonel Brizola utilizava a emissora para suas palestras noturnas, entre outras coisas, pregando formação de grupos de 11. Isto criou para o rádio uma situação de suspeito. O rádio, em ondas médias, principalmente pelo seu poder de atravessar estados, principalmente à noite, passou a ficar sob suspeição. Veio uma censura violenta e o rádio de todos os veículos de comunicação que sofreram com a censura talvez tenha sido o mais atingido. Durante muitos anos, o rádio sofria proibições diárias. Aí está, senhoras e senhores, um trecho do que a história conta sobre o rádio e o que nós passamos, principalmente as grandes emissoras da capital. Mas vamos agora voltar um pouquinho. Vamos voltar para 1946, quando se dizia: está no ar a radiodifusora jundiaiense, a voz do operário. Estas foram as palavras inaugurais da radiodifusora jundiaiense, pronunciadas pelo locutor e político nascido em Jundiaí, Dr. Nicolau Tuma, convidado especial. Ele, juntamente com Dom Carlos de Carmelo de Vasconcelos Mota, a maior autoridade eclesiástica em São Paulo na época. Quem foi Nicolau Tuma? Nicolau Tuma, paulista de Jundiaí, falecido aos 95 anos de idade. Marcou sua presença como um dos grandes pioneiros do rádio brasileiro. Como deputado federal, participou das elaborações do Código Brasileiro de Telecomunicações. Foi o criador do termo radialista, que ele dizia ser a soma de rádio com idealista, como a revista Sintonia, de fevereiro deste ano, nos indica. Em 1931, Nicolau Tuma fez a primeira transmissão esportiva como nós a conhecemos até agora. Ele foi denominado de speaker metralhadora, porque o nome speaker é que denominava-se o locutor, pela rapidez com que ele narrava as jogadas. Também pertence a este saudoso jundiaiense a transmissão da primeira corrida internacional de automóveis na Gávea, no Rio de Janeiro. Exerceu ele também a função de diretor-geral da Rádio Tamoio, além de trabalhar em outras emissoras de São Paulo e Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal. Seu velório aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo neste ano, e como homenagem ao radialista e advogado, político e homem público que engrandeceu o nome de Jundiaí. Portanto, as nossas homenagens póstumas ao Dr. Nicolau Tuma. 60 anos, senhoras e senhores. Por si só, essa longevidade já seria motivo de orgulho e destaque no cenário radiofônico. Porém, essa força, longe de exaurir-se, continua cada vez mais viva e com mais disposição. Pouco a pouco, após aqueles idos de 1946, foram surgindo os valores culturais e artísticos que se permitiram vir a público, graças à nova emissora que ganhava prestígio regional, alavancando cantores, músicos, poetas, declamadores, corporações musicais e trazendo para a rádio os consagrados autores nacionais e estrangeiros. Havia também o chamado radioteatro. Os estúdios eram então visitados pelos curiosos que desejavam saber mais sobre o rádio. A vinda de uma locutora, então, foi motivo de muitos comentários. Mais tarde, criou-se o departamento esportivo com grande sucesso. Para alguns desses pioneiros, entre eles aqui o Chico Montes, o nosso amigo João Martin, que também foi cantor, não é? E tantos outros, não era necessário que se pagasse nada. Para alguns eram os cachês, para os outros era o prazer, a vontade de poder se comunicar através do microfone da difusora. Redobrados esforços, a pequena e valente emissora de Jundiaí desenvolveu para acompanhar e até muitas vezes suplantar-se com outros meios de comunicação. Tudo isso
fez parte da nossa missão e continua sendo até agora. Como também são inerentes ao nosso trabalho, a interação com o ouvinte, a prestação de serviço de utilidade pública, a divulgação gratuita das campanhas de orientação à população. E embora sejamos concessionários do Ministério da Comunicação, o conteúdo dos programas é de inteira responsabilidade da direção da rádio. Procuramos imprimir uma ideia democrática linkada com os ouvintes. Relembrando os anos 60, em que surgiram o rock e a Jovem Guarda, vamos encontrar na difusora uma atividade inigualável, já com as características de emissora regional. Em 25 de junho de 1960, houve o lançamento da nova programação intitulada Linha BN, ou seja, a bossa nova, que nesse instante tomava conta da música popular brasileira. Na oportunidade, compareceu uma representação especial dos artistas do Canal 5, antiga organização Vitor Costa, hoje Rede Globo, tendo à frente o seu diretor-presidente na época, o Dr. Victor Costa Júnior. Outra realização marcante da difusora foi a entrega dos troféus Coringa Ídolos da TV, que o Cícero também ajudou muitas vezes a entregar aqueles troféus preciosos, e cuja apresentação, a primeira, esteve a cargo do então iniciante Silvio Santos, que anunciou os ganhadores dos troféus, como, por exemplo, as atrizes Rosa Maria Murtinho, Glória Menezes, os atores Tarcísio Meira e Sérgio Cardoso, entre tantos outros. E nas tradicionais festas da uva, também estava presente a difusora. E o carnaval contavam sempre com a parceria da difusora, que promovia juntamente com a prefeitura a escolha do rei Momo, da rainha e princesas, que após a coroação, aqui mesmo, aqui pertinho, no Cine Politeama, saíam desfilando pelas ruas, iniciando oficialmente desta forma o Carnaval de Jundiaí. Várias vezes, ainda outro dia, a presidente Ana Tonelli relembrava que quando faltou verba oficial para a realização destes espetáculos, a difusora chegou a organizar e coordenar a festa de carnaval, correndo por sua conta os riscos deste empreendimento. Mas quanto mais crescia a rádio, mais cresciam as dificuldades pelos custos da nova tecnologia que transformava grande parte do equipamento em sucata. E também para o ouvinte, esses custos foram subindo, uma vez que a oferta se desdobrava em múltiplos tipos de receptores, agora também acrescido de televisores, embora a televisão fosse ainda incipiente e de pequeno alcance, mais imitando a própria programação das emissoras de rádio do que inovando. Aliás, só funcionavam as emissoras de televisão no início das 6 horas da tarde até mais ou menos 9h30, 10 horas da noite. Houve uma época em que começavam os tempos difíceis e até mesmo heróico. Esperava-se um milagre que viesse salvar esse grande meio popular de comunicação. E ele aconteceu. Não apenas um, mas foram 2 ou mais. Primeiramente, surgiram os gravadores, que a princípio era uma máquina pesada de 15 quilos ou mais, grosseira até. Não podemos esquecer que todo este material era importado. Depois chegaram os cartuchos, as cartucheiras. O Nabil, que foi lá nos buscar lá dos Estados Unidos, trazer especialmente para a Rádio Difusora, a primeira emissora do Brasil a ter uma cartucheira. E, finalmente, aquele que é chamado o milagre do século e que salvou tanto as emissoras, o transistor. O conhecido homem do rádio, professor Heródoto Barbeiro, deu seu depoimento sobre o futuro do rádio, dizendo: brevemente, não mais serão necessários os supertransmissores. Eles serão sumariamente dispensados, dando lugar às rádios que serão injetadas via internet. A tendência é a pulverização das emissoras pequenas, enquanto que as grandes, as consolidadas, vão se servir da internet
sem linha telefônica e sendo acionadas através de um simples botão na lapela ou no próprio veículo. Outros estudiosos da rádio dizem: em um futuro próximo, as imagens estarão acessíveis ao vivo no rádio digital. Mas há uma advertência: somente quando o rádio deixar de ser analógico por completo, essa transformação poderá então ser viabilizada. E para não se perder a audiência popular do rádio, os analógicos não serão desligados, aguardando-se a vinda de receptores digitais. Como exemplo, podemos citar o celular, que já está entrando nesse campo, ainda com custo alto e baixa qualidade. Mas em breve teremos o receptor da rádio digital dentro do celular, bem como nos automóveis. O advento da rádio digital será ótima para o AM e boa para o FM. O que se espera é a convergência de mídia, ocupando este miolo analógico e nascendo a comercialização de dados, uma fonte nova e adicional para as emissoras de rádios, conforme afirma Oscar Marcozoiskos, um dos engenheiros responsáveis pelos testes nas emissoras paulistanas, que já foram autorizadas pela Anatel a fazer estes testes. Finalizando, reproduzo alguns parágrafos que são interessantes sobre a nova era da rádio, estampados em revistas. Com os sistemas digital, as rádios se tornaram multimídia. Ao mesmo tempo que se ouve uma banda, será possível ler a letra, acessar a discografia e ouvir e ver notícias. Nos Estados Unidos, os carros já saem da fábrica com receptores para captar as emissoras de rádio por satélite. Isto graças aos acordos com as montadoras, que os veículos saem da fábrica com os receivers instalados, promovendo a expansão do mercado. Outra novidade está na revista AESP, de abril de 2006, que traz alguns exemplos da interatividade no chamado intervalo comercial. Por exemplo, se apertasse um botão de controle remoto, o espectador poderia efetuar a compra da mercadoria que estivesse sendo anunciada ali. Mas não será só no comercial que haverá revolução pelo digital. A TV Voto possibilitaria, atenção aos senhores candidatos, a TV Voto possibilitaria consultar a opinião dos eleitores dentro de suas casas. E já existe um projeto desenvolvido por um pool de universidades cearenses que permitiria à população se manifestar diretamente em Brasília durante a discussão e votação dos temas em pautas lá no Congresso Nacional. Este é o avanço exatamente do rádio através do digital. Senhoras e senhores, agradeço imensamente a presença de todos os convidados e autoridades presentes ou que se fizeram representar. Agradecimentos especiais aos meus colegas radialistas e jornalistas da TVE de Jundiaí, TV Sorocaba SBT, Revista Sintonia Total, TV Bandeirantes, Revista Auto Esporte e aos familiares do senhor João Monteiro de Barros Filho, diretores da Rede Vida de televisão. Incluo também este agradecimento especial à minha equipe, às equipes da Rádio Difusora, do Jornal de Jundiaí e da produtora Ponto 11. Agradecimentos especiais de todo o coração também a dona Marli Franco Musael, Sueli Nano Franco Musael e Tobias Musael Júnior. Por último, senhoras e senhores, devo consignar a gratidão à presidente desta casa, às senhoras e aos senhores vereadores que acataram a decisão de formalizar essa sessão comemorativa do 60º aniversário de nossa emissora. Muitíssimo obrigado.
Agora nós vamos fazer a entrega de 2 homenagens que foram preparadas por esta casa, homenagem de todos os vereadores. Uma delas, a Rádio Difusora Jundiaiense, que diz o seguinte: a Câmara Municipal de Jundiaí congratula-se com a diretoria, funcionários e colaboradores da Rádio Difusora Jundiaiense Limitada pela comemoração dos 60 anos de fundação desse importante meio de comunicação que faz parte da vida cotidiana de milhares de pessoas, trazendo-lhes informações, notícias, entretenimento, cultura, utilidade pública e agradáveis momentos de companheirismo. O reconhecimento, portanto, do Poder Legislativo jundiaense. Jundiaí, 18 de agosto de 2006, e vem assinado em nome de todos os senhores vereadores e vereadoras pela presidente da Casa. Doutor Tobias. A Sueli, então, em nome da Rádio Difusora, e nós pedimos ao nosso segundo secretário, vereador Val, por fineza, que faça a entrega. Júnior e a Sueli, que com certeza estão colaborando e darão continuidade a esse belíssimo trabalho da nossa sempre querida Rádio Difusora Jundiaiense Limitada. Mais uma homenagem. Desta feita, a Câmara Municipal de Jundiaí, no ano do 60º aniversário de fundação da Rádio Difusora Jundiaiense Limitada, presta a presente homenagem ao seu diretor-presidente, Dr. Tobias Musael, por ocasião da sessão especial comemorativa do evento promovida por este Legislativo. Da mesma maneira, Jundiaí, 18 de agosto de 2006, assinado por todos os senhores vereadores e vereadoras, a presidente da Casa. Convido o meu primeiro secretário, juntamente com, aqui mesmo, na mesa, com o nosso prefeito Ari Fossen, que façamos a entrega para este homem do rádio da sua merecida homenagem. Às vezes, com as 2 mãos, fica difícil fazermos determinadas coisas. Imaginem com uma das mãos e a esquerda ainda, né? Nós convidamos agora nosso amigo, Dr. Vandemir Franciscone Júnior, ele que é o diretor regional do CIESP Jundiaí, que também veio nesta noite para prestar a sua homenagem à Rádio Difusora Jundiaiense pelos seus 60 anos. Convidamos também o Tobias Júnior e mais a Sueli, que venha aqui à frente para receber essa homenagem do CIESP Regional, Seção Jundiaí. A presidência pede a fineza de um nosso taquígrafo, senhor Paulo da Posse,
que registre a presença dos vereadores José Dias e também doutora Silvana nesta noite de homenagens. Registramos também e agradecemos a presença do nosso amigo José Roberto Aprilante Júnior, que é o vice-prefeito da cidade de Várzea Paulista. Muito obrigado, Aprilante Júnior. O secretário da administração também aqui conosco, o doutor Gustavo Húngaro. Excelentíssimo senhor prefeito Ari Fossen, em nome de quem saudamos todas as autoridades aqui presentes. Doutor Tobias Musael, presidência da Câmara Municipal de Jundiaí, sente-se extremamente honrada em participar, juntamente com todos os companheiros, vereadores e vereadoras desta casa, desta cerimônia comemorativa aos 60 anos da Radiodifusora Jundiaense, um dos principais e mais tradicionais veículos de comunicação da nossa Jundiaí. Hoje, em plena era da globalização e da informatização, onde as notícias correm o mundo em fração de segundos, o bom e velho companheiro rádio continua sua luta heróica, vencendo o tempo e a modernidade. Ele se faz presente nas casas desde as primeiras horas da manhã, que o diga o nosso companheiro Caxã. Ele acompanha as donas de casa durante o dia, tirando a monotonia dos afazeres domésticos. Está presente nas oficinas, na construção civil, no horário de almoço daqueles que trabalham longe de seus lares, nas peruas escolares, as crianças que se habituam logo de manhã a ouvir o noticiário pelo rádio. Enfim, o rádio informa, faz rir, faz chorar, faz vibrar a torcida do nosso querido galo e traz à tona momentos mágicos com as músicas que apresenta. Guglielmo Marconi, italiano, é considerado o pai das transmissões de radiodifusão. Desde então, este veículo de comunicação tornou-se o companheiro inseparável de todas as horas de grande parcela da humanidade. Ao contrário do jornal e da televisão, onde todos nós precisamos parar para ler ou assistir, o rádio veicula seus programas e suas notícias de maneira ímpar, onde o ouvinte não precisa parar as suas atividades. Com o rádio, basta deixá-lo ligado e escutar e tomar conhecimento de fatos de várias naturezas. As notícias vêm de forma imediata. O fato aconteceu e o rádio está divulgando na mesma hora. É por todos esses motivos, doutor Tobias, que afirmamos e reafirmamos que a Radiodifusora Jundiaiense é um dos principais e mais tradicionais veículos de comunicação da nossa Jundiaí, da nossa terra de Petronilha, da nossa terra da Nossa Senhora do Desterro, padroeira da nossa diocese. Sendo hoje uma jovem senhora que comemora 60 anos de informação e serviços prestados à comunidade jundiaiense e verdadeiro elo de integração regional, prefeito de Várzea Paulista, prefeito Eduardo e o seu vice aqui presentes. A Radiodifusora Jundiaiense sempre foi um celeiro revelador de talentos do rádio. Grandes nomes das comunicações nacionais deram os seus primeiros passos em nossa querida difusora. Permitam-me chamá-la nossa querida difusora. Muitos outros colegas que já partiram dessa vida fizeram e deixaram escola nessa emissora de todos nós, possibilitando às novas gerações conhecer a magia de trabalhar no rádio. Doutor Tobias, eu peço licença ao senhor e aqui faço uma homenagem. Muitos companheiros nos deixaram de minha época. Faço uma homenagem póstuma ao seu amigo, ao nosso querido professor Nassib Kuri, que também fora meu diretor nos bancos do Instituto de Educação, cujo sobrinho está aqui presente hoje, é um dos secretários da administração do prefeito Ari Fossen. Eu falo do doutor Fernando Kuri.
Com saudades, nos lembramos do nosso sempre diretor do Instituto, do nosso companheiro de rádio de todas as manhãs, o professor Nassib Kuri. Me permitam um momento pessoal, não da presidente da Câmara Municipal de Jundiaí, mas da radialista, da locutora, noticiarista Ana Tonelli. Peço licença mais uma vez, doutor Tobias, e quero homenagear a todos os companheiros que passaram pela difusora e que estão aqui, ou que está aqui conosco hoje. Foi meu diretor administrativo da época, doutor Cícero Henrique. E cumprimento todos da atualidade, de hoje, da Rádio Difusora, na figura do meu primeiro secretário, meu companheiro vereador Cachan. Comecei como locutora noticiarista na Rádio Difusora Jundiaense, onde trabalhei durante 27 anos. Isso foi no ano de 1976. Tive a oportunidade de levar aos 4 cantos de Jundiaí e de toda a região toda sorte de notícias e informações. Coisas curiosas aconteciam. Quando eu digo levar aos 4 cantos de Jundiaí, houve uma data, uma transmissão de jogo, e isso ficou tradicional na nossa querida Jundiaí. Chove nos 4 cantos do gramado e no meio também. Isso é vero. Quando também numa transmissão de jogo, o speaker, como disse o nosso querido doutor Tobias, e o Cícero se lembra muito bem disso, o speaker dizia, não é? Houve uma confusão no meio do gramado e lá estava o repórter. Então, o que estava transmitindo o jogo disse: o que houve aí, fulano? O que houve? Ele: houve Rádio Difusora Jundiaense Limitada. Querendo saber, é óbvio que havia acontecido no meio do gramado aquela confusão toda com os jogadores do nosso Galo. Por isso, muito me honra ter feito parte desse importante canal de comunicação que me concedeu a oportunidade e a credibilidade de me tornar amiga de confiança de todos os ouvintes. Porque a Rádio Difusora era, é e tenho certeza absoluta continuará sendo aquela emissora séria cujos locutores, cujos funcionários, apresentadores, repórteres não se preocupam em dar furo de reportagem, mas dar sim a resposta, a notícia certa, a notícia correta, não se importando, repito, com o furo de reportagem. Nunca houve um problema, um questionamento de alguém que tivesse achado ruim com uma notícia errada, com uma notícia maldosa que tivéssemos divulgado através da nossa difusora. Porém, nada disso teria acontecido se não fosse as ações firmes de um homem empreendedor e amante das comunicações via radiodifusão. Estamos falando, é claro, do Dr. Tobias Musael, que sempre desempenhou suas funções com seriedade, o que rendeu à radiodifusora diversas premiações e reconhecimentos. Dr. Tobias Musael, o legado que o senhor construiu com a radiodifusora já se confunde com a própria história de Jundiaí, especialmente no que diz respeito à informação, à formação, à divulgação e incentivo à cidadania. E como política não posso deixar aqui, doutor Tobias, de dizer ao senhor o seguinte: quantas e quantas vezes nós aqui, os vereadores, candidatos, quando à época ainda, e que eu diga aqui o DOCA, um dos mais antigos vereadores desta Casa de Leis, não tínhamos ainda a famigerada maquininha, e os votos eram contados um a um, muitas vezes ficávamos sabendo dos resultados antes mesmo da Justiça Eleitoral, porque lá estava o doutor Tobias Musael. A cada urna que se contava os votos, ele dizia o seu tradicional C70, para que não confundíssemos com 70 e 60. E nós, os vereadores desta casa, mesmo agora, com a famigerada maquininha, ou seja, o voto através da informatização, nós dependemos e muito desse acompanhamento de apuração da radiodifusora. Sejam nossas últimas palavras de cumprimentos
pelos 60 anos da Radiodifusora Jundiaense, com os nossos cumprimentos ao doutor Tobias e extensivo a todos aqueles que trabalharam e que ainda trabalham na emissora. Cumprimentos esse, não da presidente da Câmara, mas sim de todos os vereadores e de todas as vereadoras desta Casa de Leis. Muito obrigado. Valeu. A nós todos da Câmara, portanto, resta dizermos que prestamos de forma singela, mas marcante, a nossa homenagem à Radiodifusora Jundiaense pelos seus 60 anos de existência. E antes de encerrarmos os trabalhos, vamos todos, em pé, entoar o hino de Jundiaí. Ó terra querida Jundiaí, teus filhos amantes são de ti, que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida Jundiaí, teus filhos amantes são de ti, saudades me levam os que passam por aqui. Terra gentil, bom turista, de ti me orgulho por seres bem paulisto. Meus filhos com devoção marcham pra luta como heróis cheios de fé e sua ação. Que belas tardes amenas, que lindas noites felizes e serenas. Teu jardim é um paraíso, onde a mocidade sempre judiou, com seu odor e com flor de ouriço. Quem poderia lidar com teu céu com suas cores, com seus lindos cores, com seus campos das flores. Só a natureza guiada pelo Criador, é que pode pintar esse arrebol que jamais encarnizou todo o sol. Ó terra querida Jundiaí, meus filhos amantes são de ti, que Deus abençoe eternamente esta terra onde nasci. Ó terra querida Jundiaí, meus filhos amantes são de ti, saudades me levam os que passam por aqui. Requerimento, qualquer coisa. Requerimento do quê? Requerimento para a sessão. Agradecemos a presença de todas as autoridades, de todos vocês que honraram esta casa, ao senhor secretário municipal de transportes, engenheiro José Carlos Sacramone, senhor comandante da Guarda Municipal, ao coronel Jovair Rodrigues da Silva, seus colaboradores e também as providências para a organização do trânsito e da segurança. Agradeço a todos os funcionários da Câmara Municipal, indistintamente, desde aos mais simples até aos nossos diretores, a dedicação tornou possível a cerimônia e convido agora a todos para cumprimentos aos homenageados no anexo da Câmara Municipal, atravessando a rua aqui à frente, onde será servido um coquetel. Lembramos do requerimento do vereador Gerson Sartori, também para que essa sessão fosse realizada e, com certeza, com êxito, com as simples homenagens da Câmara, mas eu acho que de todo o Legislativo jundiaense, isso vai ficar marcado na história da nossa cidade. Muito obrigado a todos. Sob a proteção de Deus, declaramos encerrada a presente sessão especial. Muito obrigado.